E Lin é um órfão que perdeu sua mãe em um acidente de carro, e seu pai por causa de uma dívida de jogo. Enquanto comemora seu 10º aniversário, um velho invade seu apartamento e o leva ao mundo espiritual, dando-lhe o sistema do deus da guerra. O poderoso ancião então decide explicar a situação para ele. Lin possui os raros olhos espirituais, dando-lhe a chance de praticar cultivo na melhor academia de magia do mundo espiritual. Além disso, o sistema só pode ser visto por ele, tornando-o algo como uma habilidade de trapaça. Lin rapidamente entende a situação e aceita a chance. O idoso então desaparece depois de dar a ele uma recomendação mais tarde. Ele depois percebe um portal de teletransporte à sua frente. Ele tenta tocar o portal, mas acaba absorvendo a energia. Ela se apresenta como Shalom da seita do Pássaro Vermelho e agradece a ele por salvá-la. Eles entram na academia e notam que todos os alunos estão se reunindo para um teste de aptidão. Testes. Esse teste determina o nível de cultivo deles e atribui classe de 1 a 100 quando eles tocam um espelho chamado Lustrous Divine Model. Xiolin parte para a sua vez e é designada para a classe 1, a classe de Elite. Durante sua vez, Lin entrega primeiro sua carta de recomendação para a instrutora, Sra. Yulia, quem percebe que sua carta de recomendação é de Lu, um lendário mestre imortal, quem alcançou um nível acima de Deus. O instrutor de numerologia Ming Yuan começa a afirmar que Lin trará milagres para o mundo espiritual, apenas para aumentar as esperanças de Lin como ele nunca cultivou antes. Assim que ele toca o espelho, o instrutor revela que ele se tornou uma lenda viva. Ele não tem nenhum nível de cultivo. O pior estudante da história que já foi atribuído à primeira turma, Lin atordoado, retorna ao seu lugar cheio de decepção enquanto sente o ódio de todos os estudantes para com ele. Ele é criticado por todos os alunos por se tornar um aluno de classe 1 com um nível de cultivo menor que o deles. Um estudante o desafia para uma luta, mas Xiolin o leva embora antes que ele se envolva em alguma luta. Em seu quarto do dormitório, ele verifica o sistema War God e começa a completar a missão do sistema. A missão exige que ele faça uma certa quantidade de flexões. Ele completa as missões uma a uma e sobe para o 3º estágio de cultivo. Ele pergunta ao sistema pela próxima missão e fica chocado quando o sistema revela que ele precisa fazer 10 bilhões de flexões. Lin acha que essa missão é impossível de completar e sai para pedir alguns conselhos a Xiaolan. Enquanto se dirige ao quarto dela, um homem o embosca de repente e tenta socá-lo várias vezes, mas ele facilmente desvia de seu ataque e se aproveita da escuridão para socá-lo por trás. Ele reconhece que o homem é Liu Dabao, que se manifestou contra ele e se juntar à turma 1 anteriormente. Dabao usa um talismã para atacá-lo. Mas Xiaolan interrompe a luta e aponta sua espada para a garganta dele. Eles olham ao redor e de alguma forma identificam o verdadeiro Dabao atrás deles, quem está gritando e desafiando Lin fora do prédio do dormitório. Mas antes que eles ajam, o impostor avança para atacar Xiaolan, mas Lin se coloca à frente dela e bloqueia. Xiolin aproveita e ataca o impostor, mas ele consegue fugir. No dia seguinte, Lin percebe que todos odeiam ele porque ele é fraco. E então, ele decide trabalhar duro na aula para provar que as pessoas que o desprezam estão erradas. Mas a realidade o atinge durante a palestra. Ele não entende os métodos de ensino deles e a maioria dos professores nem sequer aparece em sua forma humana. Se torna ainda mais intensa. Desapontado quando a Miss Ewing ensina a todos a jogar um jogo de celular e se comporta de maneira preguiçosa. Mas o mais absurdo de todos é a instrutora Minjuin, quem os faz adormecer durante toda a aula para que possam analisar o seu sonho mais tarde. Lin acorda e recebe instruções da senhorita Yu Ying para brigar com o monitor da turma, Xiu Ying Yu Ying. Chen Xiaolin não aprova essa batalha, pois o nível de cultivo de Lin é muito mais baixo quando comparado Sheng e decide atacá-lo com bolas de fogo, mas Sheng nem precisa se esforçar. Ele simplesmente bloqueia os ataques e usa uma formação espiritual para contê-la. Nota Xiolin em desvantagem e interrompe a batalha deles. Ele libera um poder estranho que o faz alcançar o poder de um reino acima do que ele tem atualmente. Lin tenta dar um soco voador, mas seu oponente desvia e o prende com algumas correntes espirituais e tenta usar a pressão da formação para derrotar Lin. O ataque de Chen falha porque Lin errou seu soco anterior de propósito para acertar o ponto fraco da formação. Tudo isso resultou em Lin aumentando seu nível de cultivo para a 4ª etapa, palco. Lin pede imediatamente 130 pedras espirituais para completar a próxima quest do seu sistema e alcançar o 5º estágio, palco. Chen dá a ele 5.000 pedras do espírito em vez disso, pois são usadas como dinheiro no mundo espiritual. Mundo. No dia seguinte, o sistema informa a Lin sobre a próxima batalha pela liberdade. Liberdade, uma competição de sobrevivência. O sistema considera isso uma missão especial, que ele não pode recusar. Além disso, para completá-lo, ele deve alcançar os 50 primeiros, ou ele será transformado em uma menina por 1 ano. Ele se concentra em melhorar sua cultivação
absorvendo pedras espirituais. Rotas, alcançando a 7ª etapa, mas ele sabe que ainda é fraco para alcançar uma posição entre os 50 primeiros. Ele rapidamente começa a solicitar desesperadamente ao sistema por outras missões e maneiras de melhorar. E o sistema diz a ele que ele pode aumentar sua cultura se vencer um cultivador do 9º estágio ou superior. Ele rapidamente se lembra de que Ziola está acima do 9º estágio e tenta pedir a ela que o deixe ganhar em várias lutas. No final, ele acaba pedindo outras coisas, como a essência da Pílula da Montanha para ajudar a cultivar uma habilidade poderosa chamada Quacking da Montanha. Ele ainda pergunta a ela se pode fornecer informações sobre seus adversários na competição. Ele então tenta pedir a Chang para lutar e pegar leve, mas ele só concorda em contar sua fraqueza sem nenhuma opção confiável. Lin finalmente cria coragem e pede a Xiaolin para deixá-lo atacar surpresa, mas ela interpreta mal como uma confissão de amor. No dia seguinte, ele tenta atacar Xiaolin com uma formação espiritual, mas ele acidentalmente a toca no lugar errado, fazendo-a fugir com raiva. Enquanto corre, ela atira nele a essência das Pílulas da Montanha e uma cópia da informação que ele pediu antes. Após retornar, Lin ingere uma pílula destinada a purificar seu corpo de impurezas. Ele só não sabia que limpar o corpo significa que ele vai sofrer de diarreia pelos próximos 13 dias. No banheiro, Lin começa a pensar em como resolver seu problema. A competição começará em 10 dias, mas ele deve usar o banheiro pelos próximos 13 dias. No dia seguinte, Chen vem perguntar a Lin por que ele faltou à aula, mas entende mal que ele está sofrendo de um problema interno. Demônio. Chen começa a recitar o Sutra do Coração, que acelera o progresso de limpeza de Lin. Lin então pede a Chang para continuar recitando o Sutra nos próximos dias para acelerar o processo. 10 dias depois, Lin é forçado a entrar na competição com 3% restantes para terminar a limpeza do seu corpo. Uma vez, um dos anciãos mais velhos explica regras, que são simples. Quanto mais oponentes você derrota, maior o rank que você consegue. O ancião também lança um feitiço de luz dourada para proteger a estrela. O feitiço irá se quebrar uma vez que um estudante sofra demasiado dano. Após o feitiço ser quebrado, os alunos serão teletransportados de volta para a segurança. Lane e Dabao são teletransportados para o mesmo local, o que assusta Dabao, pois ele não consegue lidar com Lin, que acabou de alcançar o 7º estágio de cultivo. Lin se aproxima de Dabao e quebra sua espada, apenas para perguntar ao assustado Dabao se ele tem algum papel higiênico, que simplesmente responde não. Lin então sai para completar seu processo de limpeza corporal e se esconde nos arbustos, mas um grupo o vê enquanto ele está em seu último 1%. Ele ganha tempo convencendo-os a lutar um contra o outro, e finalmente termina o seu grande trabalho. Ele completa a missão, alcança o 8º estágio e ganha uma nova habilidade, Punho do Pato Montanhês. Ele imediatamente testa sua nova habilidade nos 4 caras e os elimina da competição. Mais tarde, ele encontra Dabao, que o leva para seu esconderijo. Lá, ele encontra um grupo de quase 300 estudantes pedindo para serem gentilmente eliminados da competição, porque eles não querem se machucar seriamente, fazendo Lin subir 40.000 posições no ranking. Depois, um cultivador o embosca, mas uma menina o salva. Lin reconhece que a menina é Liu Qianyuan. Apelidado de o número 1 Deus da Morte, Kaiyan Huan desafia-o para um jogo, no qual ele fará 100 perguntas sobre o mundo mortal. Se ele responder corretamente, ele se tornará um membro de seu clube Liu. Caso contrário, ela vai decepar a cabeça dele. Depois de responder a todas as perguntas, eles vão até o Pico da Rocha Negra para completar a missão de Lin e aumentar seu nível de cultivo. Ao chegar lá, ele começa a cultivar uma habilidade marcial, chamada Arte Divina do Lótus da Terra, absorvendo a energia da Terra. O sistema ainda informa que ele será capaz de vencer um cultivador de espíritos após cultivar essa habilidade. Lin de repente avista um homem que se apresenta como Chen Chen, dizendo-lhe que ele estava à espera dele, mas desaparece logo depois. Lin, Kai e Huyen acabam passando a noite toda jogando jogos no celular. O sol nasce e Kai e Huyen perguntam a Lin se são amigos. Ele diz que sim, mas ela o acusa de ter mentido para ela o tempo todo. Ela pergunta por que ele tem usado seu poder o tempo todo depois de chegar na Rocha Negra. Ele tenta explicar a ela que tem cultivado desde que chegou lá, mas ela não acredita nele e começa a reunir energia para atacá-lo. De repente, o sistema força Lin a usar sua nova habilidade nela. Xian Huan convoca sua espada e ataca Lin. Ele, mas para depois de perceber que seu cultivo melhorou, noite. Ela então pergunta sobre o segredo dele para aprender rápido. Lin desiste e tenta contar a verdade sobre o sistema, mas ela ainda não acredita nisso. Ele então mostra a ela a essência da Pílula da Montanha, dizendo que ela terá diarreia se comer. Ela decide comê-lo para verificar se ele está dizendo a verdade ou não. O corpo dela começa a reagir, pois começa a absorver a pílula, mas Lin usa sua nova habilidade de artes marciais para aliviá-la da diarreia. Antes de partir, Kai e Hyun dão a ele a faixa dela, que pode ser usada como proteção contra cultivadores de nível de nutrição de espíritos. Lin ignora o cara e procura por Zion e interrompe sua luta com Yi-Jai e seus. Grupo. Shaolin revela por que Zai é a pessoa que tentou emboscar Lin disfarçando-se de Dabao.
Ele também é o único que colocou uma recompensa nele. Lin usa sua nova habilidade para derrotar todos no grupo com um soco cada. Como resultado, sua culturação melhora para o 9º estágio. Enquanto isso, seu amigo Chang e Su Kainian lutam contra Wang Xuanzhen. Quem é o vencedor da competição do ano anterior? Pedidos, Lin e todos os alunos se unem e o ajudam a implantar a formação espiritual para derrotar Wang Xuanzhen. Mas ambos são derrotados quando Wang começa a usar habilidades de relâmpago por todo o lugar. Um dos raios está indo em direção a Lin, mas Chen Chen aparece. Ele para o ataque com um dedo e desaparece depois de perguntar a Lin se ele já aprendeu. É a habilidade. O sistema informa Lin que ele precisa derrotar Wang para chegar ao top 50. Lin elimina rapidamente Xion e Dabian da competição, pois ele não quer que eles se machuquem, e rapidamente chama Wang para lutar. Wang usa sua lança de dragão dourada e ataca com relâmpagos. Lin usa primeiro sua técnica de punho de montanha Quacking para atacá-lo, mas não tem efeito. Lin Lin imita o movimento de Chen Chen, o dedo do céu partido, e rapidamente derrota Wang. Lin desmaia e acorda 10 dias depois. Ele rapidamente percebe que todos estão tratando ele de forma diferente. Todos agora o admiram e o consideram a pessoa mais forte, em vez de vê-lo como um alvo fácil. Um mês depois, Lin, Zaolan e Cheng são declarados como mensageiros divinos do mundo espiritual. Eles realizarão a missão de selar a pagoda demoníaca e exterminar o rei demônio do mundo dos mortais. Mundo. Lanon é separado para sua missão no mundo mortal. Eles chegam ao mundo mortal e encontram Tian Lingling, um membro da Aliança de Cultivo. Ela lhes diz que fornecerá assistência em sua missão e os leva para a sede dentro de sua aeronave, onde acabam encontrando o presidente da Aliança de Cultivo, Yves Saint-Germain. ONU. Um dos membros, Tian Shigu, informa Lin e seu grupo que eles já realizaram a missão. Eles já capturaram o deus demônio e estão apenas lutando contra os discípulos do culto ao demônio. Portanto, o trio não é necessário, não só porque estão atrasados, mas também porque são fracos. De repente, um alarme começa a tocar, e todos são informados de que os guerreiros do clã do sangue também se uniram com o demônio. Culto, Tian Shigu pede novamente que o trio saia, mas Lin o desafia para uma luta. Se ele vencer, eles permitirão que o trio participe da batalha. Tian Lingling o ataca em vez de seu pai Tian Shigu e começa a bater em Lin. Depois de ser atingido várias vezes, Lin começa a conseguir bloquear seus ataques. Ele então usa sua velocidade máxima para carregar em direção a Tan Shigu e usa a técnica de ilusão chorão, fazendo Tan Shigu chorar. Yuen se coloca à frente de Tian Shigu para bloquear o soco de Lin e o desafia para uma luta. Yuen o ataca com seu poder, que força Lin a salvar Tian Lingling do ataque. Ele então usa sua técnica divina todo-poderoso para suprimir o ataque dela, derrotando-a. Yuan finalmente admite sua derrota e permite que o trio ajude, ordenando a Tian Lingling e Lin para investigar o inimigo. Eles se teleportam para a aldeia fantasma e Lingling rapidamente adverte Lin para ter cuidado com o venenoso névoa. Lin usa seus olhos divinos para ver através da névoa e descobre que alguns inimigos estão se escondendo lá. Ele então desintoxica o efeito venenoso da névoa, entra na névoa sozinho e rapidamente sai. Dentro, ele fez todos os inimigos escondidos chorarem com sua técnica, mas os dois não conseguem vencê-los. Então, ele solicita reforços ao quartel-general. Zaolin e Cheng se juntam a eles, mas de repente perdem o contato com o quartel-general. Nos quartos, o grupo acaba percebendo que os inimigos pararam de chorar. De repente, os inimigos atacam eles. Um dos deuses de sangue agarra Lin e voa para longe. Ela o sufoca e então o joga do céu. Shaolin tenta salvá-lo enquanto ele cai, mas um deus demônio atinge Lin com um raio. Tian Lingling e Chen mantêm suas lutas com o deus demônio, e Xiaolin tenta correr em direção à cidade que desabou.